trouxe uma resposta ao vídeo do Renan Santos, né, que a gente viu ontem, falando sobre isso, que ele estava sendo um desserviço para a direita. Vocês chegaram a ver isso? O ministro Lewandowski receber milhões de reais do Vorcaro como consultor, em princípio não tem nada de crime. Guido Mantega receber milhões de reais também do Banco Master e associados ali, em princípio também não tem nada de crime. Mas o cheiro é péssimo para quem diz que vai tirar um bandido da presidência e moralizar este país. Vocês não acham? Bora para o nosso primeiro tema aqui, porque é o seguinte, o escritório de advocacia do Flávio Bolsonaro emitiu 3 notas fiscais que somam 1,5 milhão aí de reais para empresas ligadas ao contador Rogério Lourenço Novo, que é responsável por uma empresa usada para movimentar 58 milhões de reais aí do Banco Master. 2 notas de 500 mil reais destinadas à Copenhagen Consultoria foram canceladas. A terceira, também de 500 mil reais, foi emitida para a Contábil Corrêa, que é uma outra empresa. E segundo a apuração do portal Metrópolis, as notas indicavam serviços de consultoria jurídica e a Copenhagen, criada em 2024, está entre as empresas aí que receberam recursos do Master e não possui essa sede própria ou muito menos um site. O Flávio afirmou que chegou a ser consultado para prestar serviços a uma cliente dessa empresa de contabilidade, mas que a contratação não foi concluída. Ele negou qualquer relação com o Banco Master ou conhecimento sobre os vínculos das empresas com a instituição. A gente tem o vídeo do Flávio, por favor, então vamos ver o que disse o senador. Tem muita gente que está muito incomodada com a minha candidatura à presidência da República, principalmente pelos números, que apesar de todos os ataques covardes, baixos, pessoais, ainda estamos ali em algumas pesquisas, inclusive à frente da concorrência. E hoje o Metrópolis faz uma matéria criminosa querendo marginalizar a advocacia. Eu fiz um trabalho para uma empresa, fui contratado para isso, prestei serviços advocatícios, tudo certo. Relação completamente legal e privada. E em outra oportunidade, eu não aceitei trabalhar para esta empresa chamada Copenhagen, que supostamente é usada por Vorcaro, foi usada por Vorcaro para fazer pagamentos para algumas pessoas. Não foi o meu caso. Eu estou tendo que explicar por que eu não recebi o dinheiro desta empresa, porque eu não quis trabalhar como advogado para elas. Cancelei 2 notas fiscais. Agora, Metrópolis, por favor, nem a minha defesa, nem a minha nota vocês colocam no ar. O que falar, por exemplo, vocês, Metrópolis, que receberam 1.200.000 reais desta empresa Copenhagen. Vocês emitiram 6 notas fiscais em 2005 contra a empresa Copenhagen. E aí, o dinheiro que vocês receberam, tem algum problema? Ou é só o dinheiro que eu não recebi que vocês querem dizer que tem problema? Então, gente, eu sei que é muito difícil, é muito duro. A todo momento tentam me atacar. E eu também fico cansado de ter que ficar me defendendo toda hora, mas não tem jeito. A luta vai ser assim até o último dia. E eu quero dar uma triste notícia para você que quer me destruir. Eu não vou desistir, mas de jeito nenhum. Cada vez que eu sofro uma covardia como essa, eu fico ainda mais estimulado, ainda mais indignado para transformar esse país e para tirar o Brasil das mãos dessa corja que hoje aparelhou o Estado e promove perseguição política contra os adversários políticos do atual governo. Muito bem, meus amigos, essa é a posição aí do Flávio Bolsonaro depois dessa matéria do portal Metrópolis. Eu quero ouvir vocês, Diogão, a começar por você. Ô Paulo, antes de mais nada, o Metrópolis publicou a nota dele sim, inclusive leu a nota dele durante um programa no Metrópolis TV, aqui pelo YouTube também. Portanto, isso que ele diz não tem sentido. Me chamou muito a atenção o Flávio, do nada, dizer: eu não vou desistir. A quem ele está respondendo? A ele mesmo? A sensação de que entrou água demais na canoa e a coisa ficou difícil? Porque um político não fala as coisas, um bom político, pelo menos, não fala as coisas do nada, do que vem à cabeça. Tudo tem uma razão de ser. E mostra, mais uma vez, que ele não só não fez aquela reunião de antes de campanha, onde tem que contar todos os riscos que possam aparecer, desde, eu já disse, filho fora do casamento, aconteceu com o Fernando Henrique, depois ele viu que não era a filha dele, foi uma confusão sem fim, mas tem que contar tudo, é muito melhor contando antes. E agora ele diz que, qual é o problema? É advogado prestando serviço. Quer dizer que ele é advogado, ele tem um escritório de advocacia, trabalha regularmente como advogado e pode fazer isso.
Então, a Vivi Barça de Moraes, que ele critica toda hora, veja só, ele dá espaço para a crítica voltar contra ele. Ela também pode? Ah, não, mas o dela é 129 milhões de reais. Ah, então a questão é o valor. Até um certo valor pode. Menos que isso, pode à vontade. Mais que isso, aí é uma vergonha absoluta. O Flávio está se atrapalhando cada vez mais. Ele está inviabilizando essa campanha dele. Penélope Nova, quero te ouvir, minha amiga. Bom, vamos lá. É que tem que explicar, porque rola sempre essa forçação de barra. Eu acho que não é só o Regis que está cansado. Então, para começo de conversa, o Metrópolis postou o vídeo dele depois que ele postou o vídeo, né? E sim, ele postou, mas acho que quando ele menciona, não sei em que pé que isso estava, né? Já tinha tido a defesa dele e tal. A intenção, o Flávio fala, ninguém vai me fazer desistir, não é porque ele está pensando em desistir. Alguém ainda não entendeu que todos esses pseudo-escândalos, todas essas ações que a mídia ventila com tanto empenho e tal, tem um objetivo só, que é minar a candidatura dele antes que ela seja oficializada? Eu acho que isso já está para além de qualquer questão. Mas sobre isso, ele emitiu 3 notas, então, por favor, me corrijam se eu estiver errada. Uma foi paga, 2 foram canceladas. A que foi paga é dessa empresa tal da Contábil Correia, que acho que o nome de fantasia é BR Global, enfim. É uma empresa de contabilidade com mais de 200 clientes, uma empresa limpa. É isso, né? Essa empresa já soltou nota dizendo que nunca teve relação com o Master, que não prestou serviço para a empresa do grupo, não conhece o Vorcaro. Foi para essa empresa que o Flávio prestou serviço e a nota desse serviço foi paga. Isso é um ponto. Aí o outro ponto, as 2 notas canceladas. Foram emitidas em abril de 2025, certo? Foram canceladas no mesmo dia. Essas foram canceladas porque a Contábil, pelo que eu entendi, que tinha a Copenhague, essa outra empresa, como cliente, consultou o Flávio para uma prestação de assessoria que não avançou. Então, não teve contratação, não teve serviço prestado, não teve R$1 recebido, e as notas foram canceladas. E aí essa é a pergunta. O problema é ele não ter prestado serviço para uma empresa que meses depois veio a se saber que tinha algum rolo com o Master, mas na época da nota cancelada não tinha. É esse o problema. Muito bem. Beraldão, por favor. Bom, na verdade, o que acontece é que, nesse caso, quando você é consultado, um escritório de advocacia é consultado a respeito da prestação, possível prestação de serviço para alguém, ele não sai emitindo uma nota. Emitir uma nota é um ato que você só faz depois de que há um acordo, inclusive sobre o valor dos honorários. Então, essa nota ela foi emitida por algum motivo. Não, mas ela foi cancelada no mesmo dia. Poderia ser um erro? Claro que poderia. Mas não satisfeito, há uma segunda nota também emitida e também cancelada. O que é um negócio atípico, pelo menos. A outra nota que foi paga é uma nota que, segundo relatos que houve, eu não li o documento, o dono dessa outra empresa participava do conselho da Ambipar, que era uma empresa que tinha como sócio o Banco Master, ou alguma estrutura ligada ao Daniel Vorcaro. Então, assim, tudo está ali naquele entorno do universo do Banco Master. O problema, para mim, olhando como um eleitor, um espectador dessa campanha presidencial, o que eu vejo é que o Flávio Bolsonaro teve absolutamente todas as oportunidades para olhar o eleitor no olho e dizer, pessoal, vou explicar para vocês como se deu a minha relação com o Daniel Vorcaro e as empresas ligadas ao Daniel Vorcaro. E agora a gente está percebendo que a cada momento vem uma história e aí uma justificativa, uma coisa que não é aquela justificativa contundente. E aí isso vai, obviamente, desgastando a imagem dele. E hoje, eu ontem recebi inúmeras mensagens de pessoas que estão preocupadas e muito preocupadas com o resultado da eleição, que olham nesse comportamento do Flávio, especialmente no que tange ao caso do Banco Master, que existe ali uma chance do próprio Flávio não ter nenhuma condição de vencer o Lula no segundo turno. E aí, Uma chance?
Não, e eu completo dizendo que não há problema nenhum um advogado prestar serviço para qualquer pessoa. Eu não acho que o advogado, desde que não seja Deolane, que não esteja metido no rolo, mas um profissional do direito que presta serviço para a empresa, para pessoas com... Não tem problema absolutamente Porque as nenhum. pessoas confundem isso, Exatamente. Né? Advogado é advogado, meu. Exatamente. E todo mundo tem direito a ter Incluindo um. advogado Ponto. criminalista. Exatamente. O médico vai operar o Marcola do mesmo jeito que ele vai operar o padre. Então, esse não é o problema. O problema que eu vejo é que estamos falando de um senador da República que tem a sua atividade empresarial que, no meu ponto de vista, não deveria ocorrer de forma concomitante, a menos que ele tenha lá uma estrutura que ande sozinha. Fê, quero te ouvir. A campanha do Flávio deve estar tão desesperada, porque a cada semana que passa, um novo escândalo aparece. Tá praticamente impossível de fazer reerguer esse nome que é Flávio Bolsonaro. A pecha de Bolsomaster já pegou. Ele está enfurnado nessa história. Ele está encruvinhado nisso. E agora mais um capítulo de uma ligação de empresas que tem o nome do Vorcaro no meio. Não tem como esconder isso do eleitor. Por mais que, tecnicamente, eu prestei um serviço, tecnicamente, essa nota foi cancelada, para o eleitor, isso não serve de nada. A marca Flávio Bolsonaro já está destruída na eleição brasileira. Porque eu quero ouvir o nosso querido Rick Souza sobre isso, e se vocês quiserem falar mais também do assunto, por favor, Rickzinho, a tua análise, mas assim, aquela análise arrebatadora. Pelo amor de Deus! Não, se você proibir o Rick de falar pelo amor de Deus, ele não vai falar nada. Deixar o Rick falar, Rezito? Pelo amor de Deus! O maior problema não é a emissão de nota, que foi cancelada e etc. É que ele, mais uma vez, está se envolvendo numa teia de contradição. Lá atrás, a gente tem que lembrar que o primeiro argumento era: eu não conheço o Vorcaro, eu conheço apenas de nome, eu não tenho nenhum convívio com ele. Logo depois veio a prova da negociação com o filme, que os dois tinham sim uma relação próxima. Daí, na sequência, desandou ainda mais, com provas de que ele chegou a visitar o Vorcaro, inclusive, quando ele estava em prisão domiciliar. E agora essa pregressa ao filme de que houve uma negociação da empresa dele com uma das empresas do Vorcaro. É mais uma prova de que ele tem coisas a esconder e que ele está faltando com a transparência desde o primeiro dia. Muito bem, Lalazita, uma rápida passada. Eu vejo 2 pontos simples, tá? Primeiro, sinceridade. Ele já deveria ter falado tudo antes relacionado ao caso Master e ao Vorcaro. Esta é a minha opinião. Porque na medida que vai saindo e vai continuar saindo, conta-gotas para destruir a campanha dele, se é que temos alguma grande campanha. Então, a única forma dele mostrar liderança e protagonismo é se antecipar das notícias. E o segundo ponto, a sensação que ele fala em voz alta, que ele não vai desistir para tentar se reafirmar para ele mesmo e ele continuar acreditando que ele deveria continuar seguindo. Mas ele trouxe uma resposta ao vídeo do Renan Santos, né, que a gente viu ontem falando sobre isso, que ele estava sendo um desserviço para a direita. Vocês chegaram a ver isso? Muito bem. Deixa eu só trazer... Mas o problema é que ele não tem relação com o Master. A empresa para a qual ele prestou serviço não tem relação com o Master. É uma empresa limpa. Veio a público falar isso. Então, a forçação de barra está saindo pela culatra. Vocês sabem a opinião de pesquisa, mas tem pesquisa falando que o Flávio passou numericamente, pesquisa de hoje, ou de ontem, enfim, passou no Lula no segundo turno. Então, o Cláudio Dantas que falou, né, é curioso, assim, esse temor de que um candidato que pode vir a ser, não tem nada comprovado, como o Flávio disse, não é investigado, mas ele pode vir a ser alvo de um grande escândalo de corrupção, aí em todo mundo, enquanto isso está de boa, né, com o risco que essas pessoas alimentam de que o outro candidato, esse sim, sabidamente protagonista dos maiores escândalos de corrupção do mundo, né, esse pode ser eleito, e aí todo mundo de boa com isso. A maluca, realmente, devo ser eu, mas enfim. O Penélope, a empresa recebeu quase 60 milhões do Master, como não tem relação, gente, que loucura! A empresa para o qual o Flávio prestou, não desse exatamente. salto, Flávio prestou serviço para uma empresa que não é essa que você está falando. É aí que está o salto. Sim, ele cancelou a nota para essa empresa que eu estou falando.
Ou seja, Copenhagen. não prestou o serviço. Então, mas se ele vai emitiu se uma nota, problematizar ele o ia serviço prestar. que não prestou, cara, de verdade, para mim, a forçação de barra tá clara. Porque enquanto isso, tem muito mais coisa rolando. Eu acho ilegítimo transformar ilação em prova. E é isso que está se são duas tentando notas- fazer duas acontecer. notas. Só isso. Fala, Não. Beraldo. Beraldo, Beraldo, em seguida o Diogo. Vamos lá. O ponto não é ele ter prestado ou não ter prestado. De novo, não é antecipar o cometimento de que, mesmo que ele tenha prestado, não tem problema nenhum, mesmo que a empresa tenha recebido do Banco Master, houve um serviço legitimamente prestado, tá tudo certo. O ponto aqui que nós estamos analisando com a ótica eleitoral é o fato dele não ter sido claro, direto e transparente com o eleitorado dele, que hoje está decepcionado. Hoje olha para a candidatura do Flávio com Quem desânimo. é o eleitorado que está Esse é o decepcionado? Você é eleitor do Flávio? Não sou eleitor do Flávio. Eu não Ele direita tem não eleitores bolsonarista, que Penela. não estão... Eu não acho. Desculpe. Então tá, então vai lá Eu e não acho crava que o o 22 Há uma com direita não muito, bolsonarista. com muita Nós temos o felicidade. Eu Rodrigo não acho que o Constantino, eleitor que do foi um dos Flávio ícones do tá bolsonarismo na eleição decepcionado. passada, incomodado. O que é, Ricardo? Há uma realmente direita não não acho. bolsonarista. O Constantino, que foi um dos ícones do bolsonarismo na eleição passada, tá incomodado com essa patifaria. Bom, mas aí... Não, desculpa. Não. Se a gente for falar de pessoas que por muito tempo se disseram aliadas e na primeira oportunidade fizeram a tática do descolar dos Bolsonaro, mas sem perder o voto dos Bolsonaro, esse movimento ele existe e ele não é de hoje. A questão é que a janela de tempo para inviabilizar a campanha e a candidatura, né, do Flávio está acabando, e aí ficam surgindo essas especulações, Bom, e aí vamos tratar qualquer ilação como prova. Vamos lá. Isso é isso que se trata, é disso que se trata. Deixa eu pedir para o Diogo falar agora que ele tinha pedido. Tá. Antes de mais nada, não se trata de achar ruim com Flávio e não ver nada no Lula. Segundo a maioria das pesquisas, bem mais de metade da população não quer o Lula reeleito. E eu estou entre eles. A questão é colocar uma pessoa com gigantesca fragilidade, achando que essa pessoa vai derrubar o Lula, para mim é uma ilusão sem fim, é o maior presente que o Lula poderia receber. Tanto que eu tenho dito, na minha opinião, o Lula vai votar no Flávio no primeiro turno, porque é isso que ele quer. Tá? Agora, o Flávio emitiu uma nota de R$500 mil, cancelar duas, em princípio não é ilegal, não. O Flávio prestar serviço de advocacia, em princípio, não é ilegal. Embora ele tenha perdido a OAB dele em 2010, entrou com uma ação contra a Ordem dos Advogados e perdeu em 2019, aí acabou conseguindo voltar a ser advogado. Hoje ele tem registrado um escritório de advocacia na casa dele, naquela mansão que ele comprou em Brasília, com 0 funcionários. Tem apenas uma administradora perante a Receita Federal. Ela se chama Letícia. A Letícia disse que ele emite poucas notas, mas de valor poupudo. Isso está na imprensa. A Letícia é irmã do Alexandre. E o Alexandre é sócio do Antônio Camilo Antunes, aquele careca do INSS. Tudo isso pode ser coincidência e até em nada é crime. Mas a mim chama muito atenção. Alguém que ficou 10 anos sem a licença da Ordem dos Advogados para advogar. Depois, já senador, conseguiu recuperar a sua carteirinha de advogado. Não tem escritório, não tem sócio, não tem funcionário, não tem chefe. E tem poucas notas de bastante valor e é advogado, enquanto senador. Em princípio, nada disso é crime. Da mesma maneira que, em princípio, o ministro Lewandowski receber milhões de reais do Vorcaro como consultor, em princípio, não tem nada de crime. Guido Mantega receber milhões de reais também do Banco Master e associados ali, em princípio, também não tem nada de crime. Mas o cheiro é péssimo para quem diz que vai tirar um bandido da presidência e moralizar este país. Vocês não acham? Não, a fala do Diogo ela é perfeita, porque mostra a realidade. Não é uma questão de crime, de afirmar cometimento de crime. É uma questão de que ele não foi
transparente, direto e passou credibilidade para o eleitorado, apesar da Penélope continuar amando o Flávio Bolsonaro, que ela tem todo o direito de fazer. Ela está exercendo seu direito e está tudo Qual a certo. Mas contrapartida do Flávio? ele não vai ganhar essa eleição Tudo apenas bem, né? Se toda a trazendo direita aquelas se unir pra pessoas que derrubar olham ele, para a não família vai, mas Bolsonaro aí com a muita direita admiração. elege o Lula Ele e assume precisa esse se BO. revelar um grande Tá tranquilo. líder Olha, se a confiável direita- para mudar o Brasil, que o Brasil precisa ser transformado Vamos de lá. cabo a rabo. Gostou do corte? Para mais vídeos como esse, se inscreva no canal Atacadão Cortes. Deixe o seu like e escreva sua opinião nos comentários.